Ela destrói propriedade, ela tem agressividade, ela engana, ela tem quebra de regra. Bom, isso é um problema de conduta. Mas é o que você falou, tem 1 milhão de causas possíveis, né? Você pode estar sob efeito de droga, né? Tá usando direto. O álcool, você pode estar álcool, né? Você pode ter um problema de humor, não é um problema de conduta, é um problema de humor. Você pode estar passando por um ambiente muito tóxico, muito complicado. Você pode ter sido negligenciado, você pode ter sofrido. Som na caixa, maestro Billy. Galera, feliz Dia das Mulheres. Só que não. A gente. Esse vai ser o mês das mulheres, tá bom? Isso aí. Nós vamos até o dia 8 de março. Até o dia 8 de março. Homenageando as mulheres. Todos os episódios vão ser o episódio das mulheres. É isso aí. Muito obrigado por vocês existirem. Tudo que foi inventado por enquanto no mundo foi por causa das mulheres. As mulheres vão ser homenageadas toda semana até dia 8 de março. A gente esqueceu de falar isso. Até 8 de março de 2025 a gente vai ficar homenageando as mulheres. Muito bom. E hoje a gente vai xingar praticamente só homem mesmo, né? Porque delinquência é mais homem, né? É mais homem. Bem mais homem, né? Bem mais homem do que mulher. Quase. Falar pra você, 2% de prevalência em mulher, 9%. 2%? E 9% em homem, né? A mulher tem menos. 98% em homem, é isso? Não, 9%, né? 9% varia, né? De 6%. Calma aí, 2% mulher e 9% homem? Tá faltando 90% para estudo, mas de homem vai de 6 a 16 e mulher, dependendo do estudo, vai de 2 a 9%. Mas vamos pegar aí um cálculo por baixo, mais ou menos 2% de mulher e 9% em homem. Calma, o que você tá falando? Eu não tô entendendo. De prevalência de casos. Agora entendi. Achei que era o total de pessoas. Não. E daí tá faltando aí pessoas. E eu tô falando de transtorno de conduta, né? A delinquência é aquela coisa mais de ferir a lei, né? Se bem que transtorno de conduta. Então, delinquência é aquela coisa mais. É uma visão mais sociológica, assim. Porque o termo mesmo médico é transtorno de conduta socializado ou não socializado, né? Tem os que fazem sozinho. Né? E tem os que fazem gangue, né? Os skinheads, os grupos, né? Pô, em gangue é mais legal, né? Quem que faz sozinho, gente? Não, tem muitos que fazem sozinho. Muitos, a maioria faz sozinho. Sério? É porque o grupo influencia muito, mas tem uns que sozinho muito cedo, começa muito cedo. Então tem os sozinhos que vão lá e daí eles criam o grupo, né? Eles são os que fundam mas a gangue. A gente faz grupos por identidade, né? Então, eu tô falando. Com certeza. Mas tem os grupos, né, que na adolescência são muito intensos. Mas o transtorno de conduta mais ainda é essa questão individual, né? O indivíduo começa a ter um monte de... É fisiológico ou é cultural? Ou é uma mistura? Não é genético? Não é só fisiológico. Sorte. Né? Olha só, tem vários... O quê? Não, a gente não sabe isso, claramente, né? Mas olha só, tem algumas coisas importantes, né? Aliás, o que é transtorno de conduta? Sua conduta tá errada. Daí as pessoas falam assim: você tem que fazer lição, vai pro quarto. Mas é mais grave, né? Bem mais grave. Assim, tem 4 grupos, tem vários sintomas, mas um é assim: agressividade extrema. Eles são extremamente agressivos, assim, de agressão mesmo, agressão física. Sei. Né? A outra é destruição. Destruir propriedade, quebrar coisas, né? Um outro grupo que é um pedaço de agressividade, né? Você só não tá agredindo pessoas. Na verdade, os sintomas são meio incomuns. Você tá agredindo coisas. O outro, assim, é enganar, ameaçar, mentir, né? Um outro grupo de fenômenos também muito comuns. Mentir bem, né? Todo mundo mente. E o outro é quebrar regra, né? Que talvez seja a grande questão do problema de conduta. Por que é transtorno de conduta? Porque você muda, né? Frente à regra, né? A regra é muito quebrada, ele não... Mas tem uma coisa muito interessante, porque eles têm algo muito interessante, porque eles se veem... Muita culpa tá no outro, né? Muito é do outro, o problema tá no outro. Isso, né? É mais psicopata, não é? Coisa da culpa, então, que não tem mas culpa. É uma questão conceitual, né? Porque talvez o transtorno de conduta seja o único diagnóstico, assim, da infância que vai evoluir para um transtorno de personalidade. Não todos... Mas, no geral, 40% deles vão, na vida adulta, ter transtorno de personalidade antissocial. E começa muito cedo, né?
Até os sozinhos, né? Os que não estão em gangue, no caso. De forma geral, sim. Mas pode ter alguns na gangue que também são psicopatas, né? E os outros vão meio por contaminação, né? Mas certamente... Isso é total, pura contaminação, né? A gente em um grupo de adolescentes é muito mais perigoso que adolescentes individuais. Olha só a importância do sexo, né? Porque o homem... Total, ainda mais bêbados. O grupo, com certeza. Total, o grupo atrai, né? Ali um começa a ter problema de conduta, o outro se vê ali meio contaminado dentro da condição, né? Total. Mas olha só que interessante isso que você falou de psicopatia. Você sabe que o homem, apesar, no geral, 40%, né, de chance, mas no fundo o homem com transtorno de conduta na infância, principalmente começar muito cedo, metade deles vão ter diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial na vida adulta. Se for homem, se for mulher, 1/4. Não são todas, né? Uma parte que teve o problema de conduta na adolescência pode evoluir na vida adulta e isso se resolver. Mas uma parcela vai evoluir para o transtorno de personalidade antissocial. Né? Homem é mais violento, né? Sim, né? Em questão de agressividade. Tudo. Por fatores vários. Não só na criança, né? De fatores hormonais, né? Já tem uma questão da agressividade muito grande. O homem externaliza mais. Né? A mulher introjeta mais. Sei. Olha só que interessante. Se a criança... Pensa assim, uma criança num ambiente muito ruim. A gente está falando de causa. Num ambiente muito ruim. Muito tóxico, com muita privação de afeto. Né? O menino, naturalmente, ele externaliza. Ele vai bater, ele vai agredir, ele vai... Chega na escola e chuta todos os amiguinhos. Irritado, esse tipo de coisa. A menina, muitas vezes, introjeta e deprime. Fica ansiosa, sabe? Introjeta, se isola, não fala nada, né? O menino não. O menino externaliza, ele põe para fora. A menina parte, sim. Exato. A menina introjeta, né? A menina, ela guarda para ela e certamente deprime. Se bem que muitos deprimem, né? Você imaginar que metade dessas crianças que têm um problema de conduta, no fundo, tem sintoma depressivo. Tem problema de humor. É uma raiva da vida, assim. Não é meio isso? Eu acho que sim, né? Dizem que... Uma certa rebeldia por raiva. Mas não é só uma rebeldia, porque é muito grave, né? A rebeldia existe, né? No adolescente, né? A gente já discutiu aí no canto, mas é algo intenso, é algo forte, é algo altamente impactante na vida, né? Da família dele, das pessoas que cercam esse adolescente, essa criança. É muito impacto, não é uma coisa assim, uma rebeldia comum. Não, o cara agride, ele foge, ele vai pra rua, ele rompe regra, ele pode matar, ele pode extorquir, né? E muito cedo, né? Uma imagem que você imaginar que a criança, isso não tem na infância. Tem, né? Você vê Lógico que tem. Claro, você vê os meninos em condição de rua, né? E tantos outros, dentro da condição de ter questões muito graves de conduta. E não é só fazer oposição também, não é sendo contra, né? Não, é grave, ele agride, ele destrói, ele rompe regra, né? São condutas antissociais, na realidade, muito precoces, né? Sei. Você acredita que é uma energia que não é atirada no lugar certo, entende? É uma energia potencial que a pessoa fica parada numa aula de matemática e daí ela fica puta porque a vida é uma merda, daí o pai bate nela, entendeu? E daí ao invés de você direcionar a energia para uma coisa diferente, ela não sabe o que fazer e daí é o que eu falei, de você quebrar regra é divertido também, entendeu? Não, é divertido, mas eu acho que assim, uma é quebrar regra numa adolescência normal, numa crise da adolescência normal, né? A gente fala de transtorno de conduta, são condutas muito graves, vai além disso. Onde eu tava indo com a história é que, tipo assim, que dizem que quando você faz tipo uma arte marcial ou esporte, a pessoa canaliza, né? Então, um jeito. Porque é energia em potencial guardada. Mas olha só, você pode, sem dúvida, mas olha, a gente tava falando de causa, né? Você falou, mas o que causa, tal, é rebeldia, isso, aquilo. Mas é muita coisa junto. É status no grupo, entendeu? Exato. Você tá se mostrando pras minas. Mas tá ligado? Você ganha dinheiro, você pode ganhar dinheiro, você vender droga. Claro.
Tem questões, tem né? muitos aspectos positivos, entendeu? Que faz a pessoa levar isso, recompensas. Mas no fundo ele perde, né? Eu nunca vi um menino com transtorno de conduta assim que, dizer assim que se deu bem, uma coisa que foi boa. Não, é triste, né? Principalmente os que começam muito cedo, né? Porque olha só, a gente pode ter muitas causas, mas uma delas certamente como é que eu posso dizer? Você está num ambiente tóxico e por privação afetiva. Eu acho que assim, a criança tem uma necessidade, uma demanda de afeto, né? Quando aquilo não é nutrido, aquilo certamente pode favorecer questões de conduta. Teve N estudos assim, né? Crianças evacuadas na Segunda Guerra, né? A preocupação de cuidado parental e saúde mental é uma coisa muito descrita. Né? A privação afetiva e delinquência, que é um nome de um livro, na realidade, bastante conhecido, do Winnicott, né? Chama Privação e Delinquência. O Bowlby escreveu Cuidados Maternos e Saúde Mental, né? Que são questões que a gente sabe muito cedo, né? As questões das primeiras relações objetais, né? São crianças que muito comumente tiveram problemas assim, muito de continência afetiva. Não é só isso, né? Mas certamente Mas precisa dessa questão ambiental. Né? A gente, tanto que uma forma de prevenir são pais afetivos, né? Pais próximos, pais que têm compreensão. Geralmente são crianças que foram vitimizadas, negligenciadas, né? Pais muito rígidos, abusadas, né? São situações muito graves, né? Não necessariamente, viu? Porque tem crianças que não sofreram nada disso e têm problema de conduta, né? Mas é certamente um baita fator de risco, né? Um grande fator de risco é a questão da continência afetiva, né? Do que essa criança recebe. Cada um tem uma necessidade. Certamente, se você não tem isso, a impressão que dá é que a criança começa a buscar atenção, né? Só que aí, o que ela consegue? Ela vai tendo cada vez menos atenção. O pessoal se afasta, a galera se afasta, né? No começo é engraçado. Então é o antissocial também pelo outro lado. Né? Sim, E é uma característica. Coisas graves, né? É uma característica, por exemplo, é uma doença psiquiátrica que afeta os outros negativamente. Então não é uma questão. Tipo assim, um deprimido não afeta ninguém, né? Ele fica sozinho num canto. Agora, uma pessoa que cria gangues e quebra a escola, entendeu? O mesmo que não tenha gangue, seja Você sozinho. pega um Zé Pequeno que surge na Cidade de Deus, assim. Imagina assim, seu filho tá te ameaçando com faca, ele quebra a sua casa inteira porque ele quer uma determinada coisa, você pede para uma coisa, ele simplesmente some na rua, fica 2, 3 dias fora, sabe? E tem um fenômeno que é muito relevante, a ausência de culpa, né? O problema tá sempre no outro. É a rebeldia, né? O problema dos pais, o problema da escola, né? Porque sempre tá no outro. Mas olha só que interessante, você pode explodir de humor. Porque a responsabilidade social cria uma coisa ética em você, um código ético. Claro. Então é lógico que você não vai ter responsabilidade individual. Mas você vai pôr a culpa no outro. Você incorpora daquilo que seus pais falam, se você tem vínculos afetivos e tal. Eu sempre falei isso aqui, a gente planta capim, colhe capim. Você é negligenciado, você é abusado, você tem pais que não te dão atenção nenhuma, né? Você vive sozinho, né? Pô, é difícil, né? Você pega o filme do Cidade de Deus, é a história da cidade. Exato. E os atores ali, eles são consequência do local. É aquela coisa meio curtiço, assim, também. Mas, né? Veja, com certeza. Aquele livro lá, não lembro quem é. Mas você pensar assim no... Todo mundo leu nesse livro. Você não leu? Eu li. Ah, que bom. Eu não lembro de quem é. Não vou nem me arriscar dessa vez, viu? Desculpa, professor. Depois que eu falei do 8 de março e falei que era semana que vem, eu não vou me arriscar mais. Mas é realismo, né? É a coisa do ambiente que cria as pessoas. Mas olha só, é verdade, em parte, né? Mas pega o exemplo de Cidade de Deus, né? Então, ao mesmo tempo... Aquele rapaz virou fotógrafo, né? Exatamente. E conseguiu superar. Quais são os fatores de resiliência, né? O que na vida a gente tem tanta pressão ambiental, né? Que você possa esticar tanto a mola, mas ela voltar ao normal. Você sofrer tanta pressão, mas você voltar a ser o que é, né? Não, a transtorno de conduta parece que a coisa deturpa, deforma, né? E eles é difícil acessar, é difícil.
porque eles são desconfiados, eles põem a culpa sempre no outro, né? É algo complexo, né? Ao contrário de problema de humor. Você pode brigar com alguém, explode. Pá, explodi. Briguei, quebrei a minha casa inteira, né? Quando passa, o que você acha que você vai viver? Imagina você faz isso aqui, você tem uma crise, pô, quebrou tudo. Aí tipo uma novela, passou? Quebrando os Aí você pratos. passou, você tá de boa, você tá calmo. O que você vai fazer? Sei lá. Pô, vai se desculpar, espero, né? Não, tá, entendi. Aqui como assim? O menino com problema de conduta, não. O problema é seu. Você que me irritou. Você que errou, né? Você que me irritou, Nossa, Lucas. gente, por isso que eu assim, quebrei tudo aqui. né, total, né? É por isso que se isola. E as pessoas não gostam, né? Se tem uma coisa que o pessoal não gosta socialmente, é a agressividade. Cara, esse que é o problema. Esse é o problema dos problemas de conduta. Que o resto não gosta da pessoa, claro, não quer que ela melhore. Tem um certo ressentimento por trás. Ele começa por uma privação ali, né? Pegando só a teoria da privação. A galera quer afetiva, matar, né? Tá ligado? Só pegando a parte só afetiva, de privação afetiva. Ela começa ali e aí ela começa a ver que ela não tem aquela atenção que ela deseja. Aí ela começa a ter busca disso. E cada vez menos. As pessoas, em vez de ela ter aquilo que ela quer, o que as pessoas fazem? Se afastam. Ou atacam de volta, tá ligado? Ou agridem de volta. A agressão, ela se espalha que nem um vírus. Cara. Exato. Ou agride de volta, né? Essa é a viagem. Você quer aquela história, o abusado, né, na ele infância, abusa depois. Vira abusador depois. O indivíduo que sofreu negligência vira um negligenciador depois. O indivíduo que foi de alguma forma agredido, cara, sequencialmente vai ser um agressor. É quase um vírus, né, que se espalha da agressividade, que passa em gerações e gerações. Eu não acho, com certeza. Eu acho é muito estranho, muito, né? Muito doido. Porque tem uns traumas que a gente tá vivendo de passados de alguém foi morto no século XVII e a gente ainda tá revivendo esse ciclo de agressividade que um agride o outro e vira um feedback positivo de tragédia. Isso é uma das coisas mais incríveis em matéria de saúde mental de criança, é isso que você disse, porque assim, as coisas passam de geração para geração. Você sabe qual é o fator de risco mais relevante para você ter problema de conduta? Seus pais ter pais com problemas de conduta. Lógico, né? Cara, que incrível, né? Porque a gente é os pais, né? Claro. A gente vira eles, né? E eles vivem pouco, né? Você pega aí pessoal aí em determinadas situações menos privilegiadas, o indivíduo ele tem filho muito cedo, morre muito cedo, né? Envolvido com tráfico, com violência, com furto, acaba morrendo muito cedo. Os filhos ficam sem os pais também, né? Além de fatores outros que são fatores genéticos, né? Tem a genética também por trás, né? É incrível isso. A genética também é importante, né? Também tem a genética por trás. Porque se fosse agressivo, eu acho que a agressividade é uma coisa mais genética, né? Muito genética. Muito né? genética. Tanto que o ter pai com um quadro de problema de conduta é o maior fator de risco. Você pode ter problemas assim de privação afetiva, mas agora, olha só que legal. Você faz aquela treta do Luke pra não virar o Darth Vader, né? Mais ou menos. É boa. Mais ou menos. Mas pensa o seguinte, olha só. Crianças adotadas, gêmeos. E aí, um vai pra uma casa diferente. Exato. Cada um vai pra uma casa diferente. Amada e uma casa mas caótica. Nem precisa, as duas podem ser amadas, né? Ou dois... uma sim ou não. Mas os pais são afetivos, os pais são legais, os pais ajudam, eles não têm privação de nada. Um desenvolve problema de conduta, o outro desenvolve problema de conduta. Em ambientes então tem muita bons, genética, né? Certamente existem outros fatores e um deles, o fator genético é bastante relevante, né? Ser homem, ter pais com problemas de conduta, viver privações de ordem afetiva e social são fatores de risco bastante evidentes. O outro é irmão na escola. Na escola não... mas é consequência, fator né? de risco. Você não entende? Pode ser não é concorrente, uma causa. pode ser algo que biologicamente tenha papéis... tanto favoreça uma coisa, favoreça a outra, né? Em matéria de saúde mental. Mas é interessante isso, né? Porque, olha, chegando atrás, bem no fundo de que, por exemplo, a gente como... seres filósofos que a gente é como humanidade, a gente sempre pensa assim, a gente nasce bem ou a gente nasce mal e a gente tem que ser condicionado para ser bom?
Entendeu? Ou é uma coisa assim, a gente nasce bonzinho. Só que se você pega a ciência atual, não existe muito isso, né? É uma coisa meio química, né? É químico. Parece que a gente chegou numa parte da ciência que não importa mais a filosofia do bem e do mal. Mas veja bem. Se é tudo químico. Mas tem fatores, não acho que é tudo químico, não. Acho que tem fatores inegáveis genéticos. Tem crianças que desenvolvem problema de conduta mesmo em ambientes bons, né? Não é a primeira ou... É o contrário também, várias crianças, né? Bom. Exato. Mas o oposto também é verdadeiro. Então, uma coisa começa muito cedo. Os seus genes, né, são irrelevantes para o seu comportamento, temperamento. Ele define algo que é inato. Seu temperamento. Você tem um temperamento calmo, né? É inato, é calmo. Aí você pega, quando você observa bebê, crianças muito pequenas, logo no começo da vida, extremamente já irritadiças, explosivas, né? Tem relatos muito precoces nesses indivíduos de alterações assim, né? Agora, por outro lado, você pode ter a melhor genética do mundo, né? Seu pai tranquilo, tudo isso, mas de repente você viveu um problema, seus pais morreram, você é cuidado por um único indivíduo, onde as funções paterna e materna não são muito claras, você é abusado, você sofre negligência, né? Pode ter o melhor gene do mundo. Não tem quem não quebre. Provavelmente, aí, quem é o resiliente, né? Quem é aquele que você vai esticar e que vai aguentar, né? Quem que é a mola forte da história, né? Isso que se estuda muito, é muito interessante. Mas se você pegar esses indivíduos propensos à agressividade e colocar eles no caminho certo, eles vão ser pessoas muito úteis para a sociedade, né? Certamente. Com energéticas e inteligentes e corajosas. Mas veja, é que a irritação, né, a agressão, ela pode ser... É a diferença de um guerreiro do bem e um tirano. Porque a gente está falando muito de agressividade, mas olha que interessante, né? A agressividade, ela pode ser ligada ao humor, né? Às vezes até gosto de ver, quando eu pego um menino com problema de conduta, com questões de humor. Ele é irritado. Tem muita coisa, né? Aqui. Ele é explosivo. Agora, sabe qual é o pior? O frio. Ele é calmo. Aí é assustador, ele né? É tranquilo. Você conversa com ele, ele mente na sua frente descaradamente. Ele fala que ele vai fazer tudo aquilo que você de alguma forma solicita, ou que a família solicita. Ele não fala nada, né? Ele não faz nada. Aí você vai conversar com ele, ele mente descaradamente, sem a menor culpa, né? Você não acessa. Você já viu as entrevistas, né, do Ted Bundy? Eu assisti. Ele já é um psicopata. Cara, você conversa com o Ted Bundy, você achar que ele é o cara mais gente boa do mundo, normal. Muitos psicopatas são assim, né? Então, mas esse é o lado assustador. Esse é o problema. Claro. Porque se ele fosse um cara tatuado, gigante, olhando do mal assim, é muito mais de boa. Você sabe que vem de um meio social complicado, que ele explode, ele é irritadiço, ele tá sobre consumo de droga, né? E teve um problema. Não. Aquele que é frio. Mas você abaixa a guarda perto dele, cara. Claro, isso é o problema. Claro. Isso é incrível. Ele conviveu com a mulher tantos anos, né, que não sabia, achavam que ele era uma bonzinho. As minas mandavam carta pra ele querendo casar com ele na prisão. Mas aí é outra patologia, né? Aí é outra questão. Isso é o quê? Aí é uma outra questão, né? São pessoas também certamente que tem muita dificuldade aí de reconhecer questões aí de risco. É a atração das mulheres pela besta, assim, saca? Meio que tipo a Bela e a Fera, assim, a atração da Bela pela Fera, assim. Mas isso é meio besta também, né? Não é mesmo. Por parte da pessoa. Não digo a pessoa que faz isso. Não, acho que... não é besta, sabe por quê? Porque a Fera te protege se ela gostar de você. É ótimo se... Tipo assim, a Daenerys gostava de ser casada com o Dothraki, tá ligado? Pode ser. Porque ele protege, se você for do centro dele, entende? Ele tem o poder da violência. O poder da violência é real, é um poder real. Mas eu já vi muito menino protetivo que ele vai bater na mãe, ele vai bater. Mas no caso do Ted Bundy, ele te mata. Tem cada um, no caso então, se você frustrar ele, acabaria de te matar. Esse é o problema.
né? Entendeu? Veja, a gente está falando especificamente de uma situação aí, né, do programa e tal, mas é muito interessante, porque há uma variedade. Você imagina assim, ó, o transtorno de conduta é definido pela criança que por mais de 6 meses ela destrói propriedade, ela tem agressividade, ela engana, ela tem quebra de regra. Bom, isso é um problema de conduta, mas é o que você falou, tem 1 milhão de causas possíveis, né? Você pode estar sob efeito de droga, né? Tá usando direto. O álcool, você pode estar violento. álcool, né? Você pode ter um problema de humor, não é um problema de conduta, é um problema de humor. Você pode estar passando por um ambiente muito tóxico, muito complicado. Você pode ter sido negligenciado, você pode ter sofrido abuso, né? E você pode ter tido genes muito que te favorece a psicopatia e você é um frio calculista que não tem culpa de nada e que só pensa em você mesmo em busca daquilo que você deseja. E a culpa está sempre no outro. O outro é o problema. É complexo. É complexo. Muito. É meio assustador, né? E tem um papel do social também, né? Que a gente não cuida. A sociedade que não cuida da infância está fadada ao fracasso. O Brasil é um meio de cultura de criar isso, né? Não é que aquela coisa, aquele fato sociológico que é a desigualdade que traz violência, né? Não é a pobreza. A desigualdade. A injustiça que traz. E né? exemplos também, né? Eu acho que isso também favorece. Sabe aquele estudo do quebrar o vidro? Sabe? A gente já falou disso. A teoria das janelas quebradas. Das janelas quebradas dos carros, né? Que um carro está lá fechado num ambiente de condição sociocultural rica, o outro numa condição pior, né? Mas a hora que o pior é mais quebrado. Mas quando aquele na condição social rica é quebrado o vidro do carro, né? Ele também é detonado, né? Não, esse é o estudo, né? Eles quebraram uma janela de uma casa, deixaram por muito tempo isso. E o bairro rico acabou tendo tanta violência quanto o bairro pobre, né? Fizeram com a janela que também. traz. Mas veja... É o começo da entropia. Sabe, tipo, você coloca um pouquinho do caos e ele se espalha. É isso que é. Mas tem o oposto. Olha só. Não, tenso, né? É tenso. E se espalha a ponto da gente entrar em guerra. Mas você não precisa ir muito longe. O brasileiro, por exemplo, a gente faz isso. O brasileiro com uma condição sociocultural muito boa. O indivíduo vai na Europa, ele para o carro para o cara passar na linha. Ele para onde tiver para passar. Sim. Ele respeita um monte de regra, né? Ele volta para o Brasil, ele está parando em fila dupla, ele está passando, atropelando o cara no meio da rua, né? Ele muda totalmente a conduta. O meio certamente influencia muito. Se você for numa prisão, você não entrar numa gangue, eu ia, com certeza. Você busca proteção, né? Você busca proteção. Você se adapta ao ambiente. Você se adapta ao ambiente. Mas tem o oposto, né? Eu gosto muito da história dos Miseráveis, do Victor Hugo, né? A história do Jean Valjean. Ele é um grande exemplo de questões de conduta e como você pode lidar com isso. Porque ele tá lá nas galés, vindo das galés. Cantor, né? Aí ele é acudido pelo padre, né? E o que ele faz? Ele rouba o padre no meio da madrugada. Assim começa os Miseráveis. Ele rouba tudo, né? Aí ele é pego. Aí ele volta, né, com a polícia está com os objetos dele, e ele fala assim, senhor padre, chega até o padre e fala, esse castiçal é seu? O padre diz, não. Esse coisa que ele roubou é seu? Não, eu dei tudo para ele. Ali o Valjean muda, ele sente culpa. Ele se sente culpa e ele bateu no afeto. Exato, ele sente culpa pelo afeto do outro. É quase a treta do bem e do mal gigante, rolando nos micro coisinhas da vida. Porque até então nas galés ele só perde. Ele é só privado, é só privação, é só privação. Quando ele tem a primeira postura afetiva, aquilo muda. Talvez um grande caminho de prevenção. Né? O cuidado com os pais, o cuidado do ponto de vista afetivo. Eu vi uma TED Talk que era um cara falando assim que é legal, incentivar as crianças quando elas estavam ajudando as outras, para crianças com problemas de conduta, quando estão ajudando as outras, falar assim, muito bem, você está sendo super bom. Exato. Entendeu? Porque você está reforçando o bem, né? Sim. É isso? Sim. Mas total. E é o carinho. Você tem que gerar. O carinho que é o contra o... Tem outra, olha só um outro exemplo. O indivíduo me desculpa, porque eu admiro ele, tá? Ele é um indivíduo que vem da FEBEM. A gente tem que colocar isso depois, eu vou lembrar o nome dele. Mas ele foi tido como irrecuperável na FEBEM.
é adotado por uma francesa. Ele chega lá, ele não acredita em nada. O que ele fez? No primeiro dia ele foi lá e inundou o apartamento dela num determinado momento. E ele achou que ela ia chegar lá e ia mandar ele embora. É a mesma história do miserável. Exato. A mesma história. O que ela fez? Acolheu, abraçou. Colocou mais carinho em cima, cara, né? ele virou se eu não me engano, ele é pedagogo, antropólogo, adotou mais de 16 indivíduos, né? E saiu, acabou as questões de conduta, né? É um grande caminho, né? Porque se tudo começou pela falta de amor, você coloca o amor, você conserta lá no primeira causa. Exato. E daí a primeira causa, e daí quebra o resto. Planta capim, colhe capim. Estoura, né? Aí você pega o pai que foi a criança construído do mal. A criança faz algo de errado, ele pune. A criança faz algo de errado, ele vai pune. criando monstro, a criança faz algo de errado, ele é mal intolerante, ele agride, ele bate. Pô, aí a gente quer que a criança tenha tolerância, seja calma e fique de boa. Né? O pai tem uma postura totalmente oposta, né? Mas eu volto a repetir, hein? Esse pai também sofreu violência. Muitas vezes, ou tem fatores genéticos, né? Também que são relevantes. Porque, eu volto a dizer, mesmo crianças, às vezes, com ambientes muito bons, podem desenvolver questões de conduta, né? A gente tem N histórias. As pessoas... mas é o que eu tô falando. Essas pessoas, se elas tiverem um código ético por trás, elas vão ter força, né? Elas vão ser muito úteis para todo mundo. Por isso que a gente tem que passar isso, né? Por isso que é bom. A coragem é boa, né? A criança, Lu, percebe isso no ar. Não ter medo do combate é muito bom. Sim. Saca? Não, é uma virtude, mas imagina se você vai pro combate, você só toma na cabeça. Você vai no combate, você toma na cabeça. Você vai no combate, você toma. Ou você se fecha, né? Ou você parte pra cima com tudo. Mas se você estiver no combate, né? com algo moral por trás, daí é bom, você entende? Não, sim. Você aguenta a porrada sem ressentimento. Sim, né? Sem dúvida. Então é isso que você tem que se tornar, um guerreiro do bem, entende? Porque a gente adquire isso, né? A gente brinca dizendo assim, pô... Deixa eu terminar o pensamento. Porque você pega a rebeldia é boa. Porque ela surge dessa coisa da juventude e a gente só vai perder as leis inúteis e a tirania do Estado, que muitas vezes a gente tá numa sorte que a gente não tá numa tirania do Estado agora, mas historicamente a gente realmente sempre tá. Sim. E a gente precisa dessas pessoas que combatem o resto, né? Mas sabe, eu concordo plenamente. Eu só acho que é uma diferença. A diferença é o motivo. É o ódio e o amor, entendeu? Mas veja, a diferença eu acho que é a patologia. É ser patológico ou não. Uma coisa é você ser jovem, adolescente e fazer determinadas coisas em busca de um determinado objetivo, porque você tem uma formação ou um processo de formação ético, moral, né? E aí se justifica pela questão da juventude, da adolescência. Outra é uma criança que logo cedo começa a ter problema de conduta. Que mente, que furta, maltrata animal. Baita sintoma. É de psicopatia, não é? Muito cedo, você entende? Tipo, a gente não está falando que começa a fazer oposição muito cedo, que vive num ambiente muitas vezes bom e mesmo assim ele começa a mentir, ele começa a maltratar animal e depois ele começa a furtar, depois ele começa a traficar, depois ele se envolve com droga, ele começa a roubar, né? Olha a intensidade, né? Vai subindo, né? Você vai perdendo o medo, né? Você vai... É que nem pimenta, você começa um pouquinho de pimenta, daí... E tem fica mais fácil de subir, né? E tem algumas... Ninguém começa matando alguém. Claro. Entendeu? Mas às vezes começa. Ô, louco, do nada. Às vezes começa. Matando animal. Começa matando animal, começa roubando. Sim, pode ser assim. Entendeu? Mas... Começa com pequenos atos. Mas ele vai introjetando muitas vezes aquilo, né? É que, veja, eu acho que tem vários tipos nessa questão do problema de conduta, né? Aquele que é irritadiço, aquele que é o privado, mas aquele que é o frio, aquele que às vezes ele foi bem cuidado. Esse é o antissocial, né? Mais psicopata. Pô, total. Esse é o psicopata, eu acho, no meu entendimento, né? Ele não tem nada de amor, ele é frio, ele mente, ele não tá nem aí pra sociopata, você pega tipo o Negan do Walking Dead. O Negan. Ele tem a gangue dele, ele não é antissocial, ele cria, né? Ele é o tirano, né? Mas ali eu acho que o Negan...
O Negan não é muito diferente de um monte de coisa que a gente vive, assim. Eu acho que o Negan viveu situações ali difíceis também, né? Muito. Sim. Ele também teve um monte de perda, né? Então, você vai criando mecanismos de defesa, né? Agora, imagina um indivíduo que não precisou passar por nada daquilo e ele vira o Negan. Eu acho que é diferente, né? Você pega questões... Então, alguém sem traumático. É isso que você está falando. Alguém sem trauma se torna um psicopata. Exato. Que nem o Ted Bundy, que você pega assim, que tinha bons pais, ia na igreja. Eu acho esses mais difíceis, Esse é mais difícil. Esse aí, bicho. Porque ele cria uma carapaça em torno dele. Você não acessa. Não adianta você falar assim, pô, eu tenho filho. Sabe o que é isso? Ele mente, né? Pô, minha mãe tá me esperando, você vai me matar aqui, minha mãe... Ele não sabe nada que é disso, ele não tem esse fenômeno de empatia. Ele não tem um fenômeno de empatia com o outro. Ele é frio. Tem estudos tão relevantes com isso, tipo com psicopatas, você não vai falar pro jacaré. Até a sensibilidade de pele é menor dele, sério. Você pega o bandido da casca grossa, o indivíduo ele coloca a lâmina por baixo do subcutâneo, né? E não sente tanta dor. A estimulação, a condução da pele também é menor. Tem um monte de estudo que mostra isso. Aumento de doses de testosterona, alterações na ressonância magnética, né? As pessoas não gostam de falar disso, até proíbem estudos assim para essa coisa meio, a gente está querendo homogeneizar todo mundo, uma coisa meio de Hitler, sabe? Uma coisa assim. Eugenia. Uma coisa eugênica. Não é nada disso. Tem mapas de alteração de ressonância com psicopata faz anos e anos, desde a década de 60. A gente sabe disso, né? Mas tá aí, a questão social é relevante, a genética é relevante, né? Genética a gente não muda, né? O que a gente pode mudar? O social, pô. Tem muitas coisas, né? que levam. Mas, claro. Que você acha que tem esse medo de estudo, por exemplo, o QI também é uma coisa genética, que ninguém quer estudar, ninguém quer falar disso. E é relevante. Porque também, se você falar isso, você é cancelado. Você sabe que a agressividade, olha só, é um dado. E é importante estudar. A gente estuda. Sim, é biologia. Quanto menor o seu QI... A gente só vai saber se for a verdade, né? Olha a gente só, tem que chegar no fato para poder mudar e achar solução. A gente tem que entender que a gente pega questões gerais. A gente está falando de uma pessoa. Eu não estou falando que toda criança que tem um nível intelectual baixo é agressivo, mas toda criança, a tendência é, quanto menor o seu nível intelectual, maior a sua agressividade. Quanto menor o seu nível educacional, maior a agressividade. Veja, eu não estou falando que você ter um baixo nível social, você ter uma baixa condição educacional ou um baixo nível de QI, né, você necessariamente vai ser assim. Eu digo que quando você pega a comunidade de forma geral, né, os indivíduos que têm um QI mais baixo têm, de forma geral, um padrão de agressividade maior, né? E você entende? Eu entendo que, por exemplo, no level individual você não pode julgar ninguém por causa disso, porque não faz sentido. A gente está falando de estatísticas gigantes que não afetam a vida individual de cada um. A gente está falando de políticas internas que o país devia tomar para, entendeu? Você pega o exemplo que é a educação. Você pega a educação, melhora todo mundo, sobe todo mundo o nível de educação, diminui a violência. Não, sim. Básico. Mas mesmo assim vai ter indivíduos. Você pega países altamente desenvolvidos, tem problemas de conduta, né? Tem delinquência. Não é só o Brasil que tem delinquência. O Brasil, eu não sei se não pegam os serial killers ou não tem. Se um pouco, né? Cadê? Serial killer, cadê o serial killer? Serial killer é uma coisa americana. E ao mesmo tempo é uma doença. Né? Aconteceu aqui no Brasil, né? Mas o serial killer, por exemplo, olha só. Vamos pensar assim, o serial killer mesmo, tudo bem. Psicopata, aquele indivíduo que vai matando aos poucos. O outro é o indivíduo que entra na escola e mata 30 numa explosão num dia de fúria. Entende? São coisas diferentes. E os dois são americanoides. Né? A outra é um indivíduo que mata de forma passional. Ele nunca teve um problema de conduta. Você entende? E numa loucura passional, impulso, ele mata alguém. Pô, ele não é um psicopata. É uma questão... Antes, abaixo dos 16 anos. Para ser um psicopata, você tem que ter um problema de conduta abaixo dos 16. E você tem que 16. manter isso depois dos 18.
Né? Você não pode falar que o indivíduo é um psicopata abaixo de 18 anos de idade. É conceitual, ponto. Conceitual. Né? Mas esses problemas têm que começar mais cedo. E quanto mais cedo começar, mais grave é. Mas dá para solucionar, maior risco é. Por causa da neuroplastia. Né? Claro, dá para solucionar. Né? Você pode mudar o ambiente, você pode... Pega aí os exemplos que eu dei, né? O exemplo desse indivíduo aí que voltou para o Brasil, adotou várias crianças e hoje tem sua profissão. Ele foi tido como irrecuperável na FEBEM, né? Na antiga FEBEM, né? Hoje, casa do bem-estar do menor, né? De bem-estar é questionável, né? Porque ali vira uma escola, né? Se você não cuida disso, se eles não têm valores, você tem que agregar valor. A gente tem que agregar valor. Por que eu não saio matando? Por quê? É a sociedade que segura, né? Cara, você tem valores éticos. É a sociedade que é o ambiente que te segura, é o superego ali, familiar, protegendo. Exato. Mas a questão é que, tipo, se a gente estivesse na guerra, a gente estaria matando também. Você vira Ninguém bicho. Tá nem aí, você tá ligado? É a adaptabilidade ao ambiente. Sem dúvida. Existe um fator social, né? Mas mesmo assim você vai ver indivíduos que estão matando na guerra porque é uma questão necessária e eles são todos traumatizados. E quando eles voltam, né? eles voltam para cá e eles têm uma vida normal. Eles não conseguem manter mais a vida porque eles se veem monstros. Mas aí, exato, porque bate frente a um código ético que o indivíduo já tem. Né? Agora, eu tô lá, estão matando todo mundo do meu lado, eu tô com uma arma na mão, estão me atirando, eu vou tentar me defender para preservar minha vida. Eu li em algum lugar que os traumas de guerra são mais por coisas que você mesmo fez do que coisas que aconteceram com você. Sim. Eu acho que então realmente é a culpa sugando, né? E isso depois que você volta para uma sociedade saudável, você percebe a monstruosidade que está inerte dentro de nós. Claro. Você sabe que um fator muito relevante, assim, que é uma baita dica, assim, avaliar se a criança, adolescente sente culpa. Né? Como que avalia isso? Questionando. Por exemplo, aquele exemplo, de repente eu tô aqui, ou a mulher, sei lá, por N motivos, eu explodo, eu tô irritadíssimo, eu agrido você, eu quebro a casa toda, né? Eu saio xingando todo mundo, aí faço isso 2, 3 dias. Aí depois isso passa, eu volto, né? O meu humor melhorou, eu falo assim, Lu, desculpa, eu não queria ter feito isso. Né? Eu fiz isso porque eu estou irritado, eu fiz isso porque eu tô passando por uma situação difícil, a mulher, eu fiz isso porque eu estou de TPM, seja o que for. O menino problema de conduta não. Ele fez tudo isso, todo mundo está cobrando, ele fala, você fez isso? Não, a culpa é dele. Ele que me irritou, ele não tem empatia, né? A empatia pelo outro, compartilhar o sofrimento do outro, se pôr na posição do outro. E se você tem um filho assim, você pega tipo uma coisa meio... devemos falar sobre Kevin, assim. Sim, como que é a parte dos pais? O que você diria para os pais, assim? Eu diria que os pais têm que ter paciência, porque não são todos que vão evoluir para um problema antissocial, né? A gente, de cada 10, 4 mais ou menos. Então são todos, e muitos isso vai passar. Requer tratamento, ajuda, mas vai passar. Segundo, que muita gente acha que a orientação dos pais é determinante. Que você tem que ser afetivo, um ambiente mais mas tem amável, que ser limitante. Você acha? E ao mesmo tempo é aquele amor que segura também. Sim. E aí existem formas de tratar. Outra dica é busque ajuda especializada. Porque muitos têm comorbidades, por exemplo, déficit de atenção, impulsividade, alterações de humor, uso de droga, ansiedade, aliás, é um fator de muito mais de proteção do que de problema de conduta. É porque você tem medo de assaltar a loja. Exato, o ansioso tem medo de assaltar a loja. Ele não vai assaltar a loja. Total, você tem total razão. Total. Né? Então, busca ajuda. Às vezes eu consigo, por exemplo, olha, o indivíduo eu consigo estabilizar o humor, controlar a impulsividade, melhorar o sono. Você faz um trabalho psicoterápico de reforçar determinados valores, o indivíduo melhora. Ainda assim, qual é o grande problema? Aquele que assim, ele não tem problema de humor, ele não é impulsivo, ele não é agitado, ele não é agressivo, mas ele mente, ele maltrata, ele engana, ele furta, ele tem uma visão só dele, ele não tem culpa. Então o problema está sempre no outro. Eu posso matar, eu posso estuprar, eu posso fazer o que eu quiser.
Recuperável é difícil, mas quando chega na vida adulta e vira algo de personalidade estruturada, aí é muito difícil mudar. Tanto que você pega conceitos, por exemplo... É uma dos que a galera pede pelo... Como chama? Cadeira elétrica. Pena de morte, né? Pena de morte. É uma das coisas que eu falo. Não dá pra recuperar. A gente vai trazer de volta pra sociedade pra quê? Pra ele matar olha mais só, gente? A gente já discutiu. Pega a pedofilia. É um problema de conduta, certamente. Então aí, só que o indivíduo tá na vida adulta, ele não consegue controlar o impulso. Em vez de você simplesmente tentar ligar e tratar, você tem que avisar a sociedade. Então aqui mora um pedófilo, aqui dirige um pedófilo, né? Você tenta alertar, porque se ele fez uma vez, a chance dele fazer de novo é muito grande. Veja, não são todos, né? A coisa não é sempre assim, né? Mas a chance é muito grande. O indivíduo que tem uma personalidade psicopática, ele já matou um, matou dois, matou três. A chance dele voltar a matar é muito grande. É muito grande, né? Ainda mais se tiver uma história difícil, com comorbidade psiquiátrica e por aí vai. A quantidade nos presídios de problemas de conduta é absurdo. Por isso que é difícil também falar de prevalência, né? Uma coisa é estudar prevalência de transtorno de conduta numa escola privada na cidade de Campinas. Outra é estudar prevalência de conduta dentro de um presídio, né? Numa cidade paupérrima. Né? E são níveis, né? É uma escala, né? Claro. Você pega, por exemplo, a galera do presídio, geralmente, às vezes mata os pedófilos. Exato. São populações. Quer dizer que tem a ética, o código de ética ali também, né? Isso é muito Não é que quando os traficantes, eles descobrem que alguém tá fazendo merda na favela e matam o cara. Isso é muito interessante. Entendeu? Eu entendi. Tem a ética do bandido, né? Mas olha só, é tão interessante isso que você disse. Eles são rígidos. Eles são rígidos. Rígidos. Sabe uma dica boa com crianças com problema de conduta é dizer assim, o que você faria? Se você fizer isso, o que nós vamos fazer? Eles são rígidos. Eles, ao mesmo tempo que eles têm esse fenômeno, eles são muito rígidos com o outro. Entendi. Sabe? Muito rígido. Então, ali tem condutas, códigos de ética muito intensos. Ou com até colegas? Não, seja com quem for, né? Eles criam, mas é tudo fora do padrão. Pode criar um tribunal lá dentro, o cara julga do jeito que quiser e pune o outro e ponto final. Né? Não é algo justo, né? Mas eles são rígidos. Eles são terríveis, tanto que você vê isso com pedófilo na cadeia e por aí vai, né? São quadros muito graves, muito sérios. Geralmente começa muito com um problema de oposição, né? Faz muita oposição, comportamento opositor. Geralmente começa muito cedo, né? É algo de desenvolvimento. Você vê sinais muito precoces. Mas a partir por volta de 8, 10 anos, começam questões de conduta, até um pouco antes, quanto mais cedo pior. E aí na adolescência aquilo fica muito evidente, né? Até o comportamento delinquente traços, e a psicopatia. Qualquer traço que seja, eles se expandem dentro da infância. Eles vão... Assim, precisa de muita energia para você inverter o ramo que você está crescendo, né? E aí precisa de disposição, né? Disposição do Estado, da sociedade, dos pais, da família, dos professores. Dos professores. E esse é o problema. E ninguém tem muita paciência. O positivo é que a gente melhorando como sociedade vai desencadear menos. Né? Sim. O ambiente vai ser melhor. Sem vai dúvida. ter... Se você melhora a educação, né? Se melhora o acesso a tratamento, se você melhora o acesso à família e à informação, se você melhora a própria estrutura da família... A desigualdade social do país. Você tem muito menos chance de problema de conduta. Não quer dizer que não Se você não tem nenhuma janela quebrada... Mas tem muito menos. Eu tive uma vez um professor aqui, o professor Schmidt, que era de Mannheim. É incrível. A gente estava discutindo transtorno de conduta porque ele tinha um centro de tratamento, né? E aí eu mostrei, o centro dele era incrível, era um spa, né? As crianças eram super bem tratadas, faziam esporte, que é o ambiente agregavam positivo, um valor. Né? Exato. Aí ele falou, aqui, César, onde eu trato os problemas de conduta. É quase como se a bondade atravessasse por osmose a pessoa. Aí eu falo para ele, nossa, eu não acredito, né? Aí ele vê aqui a FEBEM como se lida. Ele fala a mesma coisa, eu também não acredito. Né? A forma como se lida é muito diferente. Né? Você pega uma sociedade mais justa, cuidados parentais, dá, por exemplo, que a gente não entende isso, por exemplo, a licença paternidade. O pai está
por bastante tempo com a criança muito cedo. Você acha que os países que fazem isso dão 4 meses porque eles são bonzinhos? Não. Você reduz criminalidade, você reduz assassinato, você reduz problemas de conduta, número de psicopatia. E você diminui, né, o problema de conduta do pai também. Porque o pai também ele tem que ser responsabilidade pelo amor do filho, ele volta. Tá lá, né? Ele é responsável, ele tá próximo. O filho também transforma o pai, né? Os dois, né? Exato. Então é muito positivo. Eu acho que é um tema assim inesgotável. E no Brasil que é um Fora país que às vezes de cultura. Às vezes a mãe não consegue controlar, o pai ele controla mais, né? Ainda mais se tiver essa agressividade genética. Porque uma coisa que ajuda é a figura da autoridade, né? Você colocar um policial do lado, um indivíduo ou um pai que tenha muita autoridade, você consegue reduzir, né? É por isso que é tão difícil para a mulher. É uma questão de gênero, porque a função materna é afetiva e ele tem que ter isso. A função paterna é do limite, do controle, da perseverança, né? A materna é algo mais de afeto, de continência afetiva, de proximidade. Então é muito mais difícil. É os dois lados, né? Os dois lados protegem. Os dois são dois jeitos diferentes. Né? Os dois são importantes, né? São quadros muito sérios, sem contar o quanto tem de comorbidade. Problemas é muito mais frequente, depressão, né? Já citei, metade deles estão deprimidos. Drogas, morte cedo. Né? Evolução para transtorno de personalidade antissocial, né? Questões de déficit de atenção, dificuldade escolar. Muito comum ter dificuldade escolar. Você imaginar que nosso país é aí com 75% de analfabeto funcional. O que a atenção tem a ver com o problema de conduta? Tem a ver com muito, por questões ligadas à impulsividade. Muitas vezes entendi. Né? Muitos você são tem mais chance de mudar a ação que você tá, porque muitos são inquietos. Você não consegue focar porque muda rápido na impulsividade. E outra, você pega um menino hiperativo, né? Demais, por exemplo, né? Muito impulsivo. As pra onde vai a energia, né? E as pessoas não gostam. Ele começa a ser punido. Irrita, né? Ele é punido. Ninguém consegue ver isso como um problema de saúde. Todo mundo vai ver isso como um problema educacional. Não é um problema educacional. A gente está falando de um problema de saúde, né? É um problema multidimensional. É multidimensional. Mas é educacional puramente? Não, de forma nenhuma. Não é nada Você puramente nunca vai tratar um menino com problema de conduta. Aliás, uma grande dica. Não adianta querer lidar também com agressão. Não adianta criar métodos aversivos absurdos, né, com a criança. Só piora. Você tem que criar ambientes altamente continentes, altamente afetivos. Você tem que melhorar a performance da criança na escola. Você tem que agregar valor, né? Se a criança aprender a jogar bola muito bem e ele ser valorizado, aquilo melhora os problemas de conduta. Se a criança, o pessoal que trabalhava antes com bate-lata, o indivíduo vira músico. Quantos exemplos a gente não tem disso, né? Melhora. Você pega o Mike Tyson. Se ele não tivesse ido pro boxe, ele poderia ter matado muita gente. Certamente. Não é? Pega o pessoal dos Racionais. Total. Eles incrível, canalizaram a energia para arte. E fizeram algo incrível, né? Fizeram uma música sensacional, né? Isso é interessante. O rap é muito forte, muito positivo para a sociedade. Você pegar as diferentes pessoas que agregam valores religiosos. Veja, eu nem sou religioso, hein? Não estou falando pela religião, mas é útil. É canalizado para a espiritualidade. É útil, né? Você deslocar aquilo para uma outra coisa, algo melhor, né? Que geralmente é algo de um valor melhor, né? Você agregar valores éticos, morais, pessoais. A base é melhorar a autoestima, a base é melhorar o sentimento de pertinência, né? De você fazer parte de algo, melhorar o sentimento que você tem. Isso é mágico. De completude por conta do outro, né? Da ausência do outro, né? É necessário. A gente tem essa necessidade afetiva premente desde que a gente nasce, né? Bicho social. Fundamental. Se a gente imprime isso de alguém, a pessoa adoece, né? E é por isso que eu acho que a gente... E adoecer com ressentimento acaba muito triste, né? Aumentando a violência. E você sabe que é aquela história, depois os pais podem morrer muito cedo, aí o sentimento é pior, porque se a relação sua com eles não é boa, a luta é muito pior, né? E eles congelam no tempo, né?
Você nunca vai conseguir. Fica ali, Eles viram um símbolo negativo pra sempre, né? A grande Quando questão da morte, neurose, você o fica símbolo fixado, congela, né? Você fica fixado naquilo lá. Você não consegue se ver livre daquilo lá, né? É incrível. Bem, vamos terminar. Nós somos a gente e a mente. Vamos falar das notícias aí. Vambora, eu tenho uma muito boa. Você quer começar? Fala. Não, fala você. Posso falar? Pode, manda ver. Minha notícia é muito legal, que eu achei, porque eu acho que a gente tá precisando disso, um pouco de arte. O MASP de São Paulo... Eu gosto. Ele já abre todas as terças-feiras, né? Gratuitamente. E a partir dessa semana ele vai abrir toda a primeira quarta-feira também gratuitamente até 2022. Até janeiro do ano que vem, vocês podem ir ao MASP, né? Toda terça gratuitamente e toda primeira quarta-feira gratuitamente. E o MASP está com todos os cuidados lá de frente à questão da Covid, né? Então ali eu acho que é uma notícia interessante, né? Uma legal. Coisa boa. Que bom. E posso falar mais uma? Última. Essa não é tanto uma notícia. Tem um estudo que saiu recentemente que crianças em contato com a natureza têm mais problemas de saúde, têm menos problemas de saúde mental. Então, a gente aproveitar que a natureza hoje ir para parques e para ambientes assim, menos populosos. Né? Então vai para o Ibirapuera, depois vai para o Ibirapuera, MASP, depois você vai para o MASP. E daí né? é isso. Ou vai acampar no meio do mato, sai de lá domingo e vai para o MASP numa terça gratuitamente ou na primeira quarta do mês. É isso aí. A minha notícia, ela é uma coisa meio cientista maluco, eu tô nessa, né? Cientista maluco da biologia. Os caras criaram os Xenobots, você viu isso aí? Não. Eles pegaram célula-tronco de sapo e transformaram num bichinho pequenininho que se replica e anda no nosso sangue. E eles são programáveis. Então eles pegaram... É uma mistura cibernética das células-troncas de um sapo. Gente... Onde você viu isso? Sério? É sério. Quer ver? É da Universidade de Vermont e de Tufts. Nossa, que incrível. Doido, né? Instituto WYSS. WYSS. Incrível, né? Não, e eles entram no sangue e estão falando que vai revolucionar muita coisa. Total, né? Que vai ajudar muito na imunidade. A tecnologia praticamente outra célula demais, branca. Né? Desde a história do CRISPR, né? Sabe? Ali está passando... CRISPR, né? Essa coisa de você poder... É o método que você consegue... Cara, o CRISPR ou vai salvar o mundo ou vai destruir o mundo. Exatamente. Não né? tem outra. Ou vai alterar tudo, né? Que não a gente sabe. Ou vai com gerar, certeza, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O CRISPR é meio assustador. Muito a gente tem que tomar muito cuidado. Da ética, com questões éticas, com o que a gente usa. Eu sempre acho que a nossa tecnologia não porque tá a gente fica mudando a genética assim, o nosso código de ética não tá tão atualizado quanto o nosso poder tecnológico. Esse é o problema principal da humanidade. Mas o mais louco é isso, porque agora os indivíduos podem estar fazendo no fundo de quintal. Ninguém pode proibir. Você viu aquele documentário que os caras se injetando CRISPR pra ficar forte? Exato, eu vi. Eles faziam com cachorros, né? Ele começou a se injetar. Ninguém pode proibir. Quem que vai proibir isso? Exato, cara. É ridículo de fácil. Tutorial no YouTube. Exato. Tutorial no YouTube pra você mudar seu próprio DNA. Eu não faço isso não, viu? Não façam isso, crianças. Faça por comitê de ética, faz um projeto bom, ligado à universidade, não faz isso não. Mas é uma loucura, né? Os caras podem gerar uma alteração que pode acabar com o mundo, né? Total. Vão mudar os cachorros, virarem todos canibais e comer todo mundo. Ou de repente as baratas terem o nosso tamanho, né? Exatamente, é isso aí. Total. É isso. Então é isso aí. Valeu, galera. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Temos mais 5 semanas até lá. Ó, segue a gente aí. Segue aí. Avalia nós no Apple Podcast. Boa. Segue no Spotify. Segue no Instagram. E é nóis. É nóis. Tchau, boa semana. Valeu.